Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. A gente vai mergulhar em um universo que é literalmente a base de tudo que a gente consome com segurança. As ferramentas de controle na indústria de alimentos. É isso aí. E para deixar tudo bem claro, a gente pensou em construir uma espécie de pirâmide da qualidade. Vamos começar lá do alicerce, da organização mais básica, e subir degrau por degrau até chegar nos sistemas mais complexos de prevenção. Vai ser uma jornada bem interessante. E para começar, já vamos com uma provocação, né? Por que será que na indústria de alimentos, qualidade é muito mais do que só seguir a receita ou um manual? Nossa, essa pergunta é fundamental, porque o que está em jogo é imenso. Um errinho, um desvio que parece pequeno pode virar um problema de saúde pública, pode destruir a reputação de uma marca. A verdade é que nesse setor não existe espaço para amadorismo. Exatamente. E é por isso que a gente montou esse roteiro, essa nossa pirâmide da qualidade, para a gente poder visualizar essa construção. Isso, a gente começa com a fundação de tudo, os 5S. Depois, a gente sobe para o primeiro andar, com as regras essenciais das boas práticas de fabricação, as BPFs. Daí a gente detalha o manual de instruções, que são os POPs e os PPHOs. E finalmente chega lá no topo com o sistema preventivo, o APPCC. E para fechar com chave de ouro, a gente vai amarrar todas essas pontas para entender como essas ferramentas deixam de ser só papel e se transformam numa cultura de qualidade de verdade. Bom, então vamos começar pelo começo, pelo alicerce da nossa pirâmide, o programa 5S. Que muita gente acha que é só sobre limpeza e arrumação, mas é muito, muito mais que isso. É aqui que nasce a cultura de disciplina e organização, que vai sustentar todo o resto. Se a gente for olhar a definição de livro, o 5S é uma metodologia focada em organização, limpeza e padronização. Mas traduzindo, o objetivo é um só: criar um ambiente de trabalho onde as coisas fluem, onde não tem desperdício de tempo e de recurso. É sobre eficiência e, principalmente, disciplina. E o interessante é pensar nesses 5 sensos que dão nome ao programa. O primeiro, o SEIRI, é o senso de utilização. É basicamente olhar para tudo e perguntar: isso aqui é realmente útil? Se não for, sai. Aí vem o SEITON, o senso de organização. Ok, o que ficou tem que ter um lugar certo, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Depois o SEISO, limpeza, que vai além de passar um pano, é entender a causa da sujeira para evitar que ela volte. Perfeito. E para sustentar isso entra o Seikitsu, a padronização. É criar regras claras para manter essa ordem e limpeza. E por fim, o que talvez seja o mais difícil, o Shitsuke, a disciplina, que é o grande desafio. É fazer tudo isso virar um hábito, entrar no DNA da equipe. Não é uma campanha de arrumação, é uma mudança de mentalidade permanente. Isso. Com essa mentalidade mais disciplinada que o 5S traz, a gente está pronto para subir um degrau na pirâmide e falar das BPF, as boas práticas de fabricação. Agora o negócio fica mais sério. Aqui a gente está falando das regras do jogo que não são negociáveis. São os padrões mínimos para operar. A definição formal diz que as BPF são um conjunto de princípios e procedimentos para garantir que os produtos sejam feitos e controlados sempre do mesmo jeito, seguindo um padrão de qualidade. Eu gosto de pensar assim: se o 5S cria a cultura, a BPF é a legislação dessa cultura. Muitas vezes são exigências legais mesmo. É o básico do básico que qualquer empresa de alimentos precisa ter para sequer começar a funcionar. E essas leis, digamos assim, cobrem absolutamente tudo, desde como a planta da fábrica deve ser para evitar contaminação, passando pela qualidade da matéria-prima que chega, a higiene e o treinamento de cada funcionário, e vai até os controles do processo em si, como a rotulagem correta, a embalagem, o armazenamento e até a distribuição. É um olhar de 360 graus sobre toda a operação, do início ao fim. Certo. Então, se a BPF estabelece as regras gerais do jogo, a gente precisa agora de um manual de instruções detalhado, o nosso playbook. Exato. E é aqui que entram os POPs e os PPHs. Eles são o como fazer. São eles que garantem que todo mundo jogue da mesma forma e siga a mesma estratégia. E é muito importante entender a diferença. O POP, que é o procedimento operacional padrão, é o passo a passo de qualquer tarefa da rotina. Por exemplo, como calibrar uma balança. Já o PPHO é um tipo de POP super específico, focado exclusivamente na higiene e sanitização. Tem uma analogia que ajuda muito. Pensa assim, a BPF é a lei de trânsito que diz é obrigatório parar no sinal vermelho. O POP é o manual do carro que ensina exatamente onde fica o pedal do freio, como acioná-lo, ele elimina o achismo e garante que todo mundo faça da única forma correta e padronizada. E esse exemplo aqui é perfeito para a gente visualizar.
Vamos imaginar um PPHO para limpar o equipamento que processa polpa de frutas. Esse documento vai detalhar absolutamente tudo: quais produtos químicos usar, qual a diluição correta, a temperatura da água, por quanto tempo o produto tem que agir, o tipo de escola para cada peça, tudo até a ordem de desmontagem e montagem do equipamento. O objetivo é um só: garantir que não fique nenhum resíduo para contaminar o lote seguinte. É a ciência aplicada à limpeza. Muito bem. Com a casa organizada pelo 5S, com as regras claras das BPF e com os procedimentos padronizados pelos POPs e PPHOs, a gente finalmente chega ao topo da nossa pirâmide, o sistema APPCC. E é aqui que acontece a grande virada de chave. A gente para de pensar em corrigir problemas e passa a pensar em como evitar que eles aconteçam. É a passagem da reação para a prevenção. O APPCC, ou Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, é justamente isso. Uma abordagem sistemática, com base científica, que busca identificar, avaliar e, o mais importante, controlar os perigos na produção. E para mim a palavra mais importante de toda essa definição é preventiva. A lógica muda completamente. Em vez de você fazer uma análise no produto final para ver se ele está contaminado, você analisa o processo inteiro para garantir que a contaminação nem tenha chance de ocorrer. É uma mudança de mentalidade gigante. Só que aí surge a pergunta de $1 milhão, né? No meio de um processo industrial complexo, com tantas etapas, como é que a gente faz para encontrar os perigos que são realmente significativos? Onde é que mora o risco de verdade? Excelente ponto. E o sistema ajuda a gente nisso, organizando os perigos em 3 grandes grupos. Primeiro, os biológicos, que são bactérias, vírus, como uma salmonela. Depois, os químicos, como um resíduo de produto de limpeza ou um alérgeno não declarado. E, por fim, os físicos, que é literalmente um pedaço de alguma coisa, como um fragmento de metal ou de vidro. Com essa classificação em mente, a grande missão do APPC é mapear todo o processo, etapa por etapa, para encontrar os chamados pontos críticos de controle, os PCCs. São aqueles momentos da produção onde é absolutamente essencial aplicar um controle para prevenir ou eliminar um perigo. O exemplo mais clássico de todos que todo mundo estuda é a pasteurização do leite. Aquela etapa é um PCC cristalino para perigos biológicos. Se o controle de tempo e temperatura falhar naquele ponto, não adianta fazer mais nada depois, o risco já está instalado. É um ponto de não retorno, que simplesmente não pode falhar. E com isso, a gente consegue fechar o ciclo e enxergar a nossa pirâmide completa. Fica muito claro que os 5S, BPF, POPs e o APPC não são ferramentas isoladas que você escolhe uma ou outra, de jeito nenhum. Elas se encaixam, uma depende da outra. Juntas, elas formam um sistema integrado e muito poderoso que constrói algo maior, uma cultura de qualidade de verdade dentro da empresa. E acho que essa frase resume perfeitamente o espírito da coisa. Qualidade não é um ato, é um hábito. Exato. E o propósito de todas essas ferramentas que a gente conversou hoje, desde a mais simples organização até a análise científica mais complexa, é justamente esse: construir esse hábito em cada pessoa, em cada processo, todos os dias. E acho que vale a pena terminar com essa reflexão. Como um sistema integrado como esse transforma o papel do profissional de engenharia de alimentos? A função deixa de ser a de um bombeiro, que corre para apagar incêndios, e passa a ser a de um estrategista, que antecipa e previne os problemas antes que eles aconteçam. É uma mudança de perspectiva profissional e tanto, não é mesmo?